Olá, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Minha caçula, quando era menorzinha, lá por 1 ano e meio, ela desenvolveu um medo absurdo da própria sombra dela. Então, quando a gente saía para caminhar, né, ela via aquela sombra perseguindo ela, e era um griteiro só. Graças a Deus, com o tempo, ela se acostumou com aquilo, conseguiu entender as nossas explicações de que aquilo fazia parte, mas foi um sufoco danado. Mas se a gente pensar na sombra, né, a sombra, ela frequentemente não representa o todo, né, toda aquela forma. Ela pode ser distorcida, faltam detalhes, é um borrão escuro, é algo não claro, né? E estou falando da sombra aqui com vocês, porque daqui a pouco eu vou ler um texto para vocês, e o autor desse texto usa essa palavra para criar um raciocínio. E esse texto que eu vou ler para vocês está em Hebreus, né, Hebreus 10. E nesse trecho o autor ele traz constantemente algumas comparações do tempo da lei, né, do tempo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, com o que veio após a vinda de Cristo, com a nova aliança. Então vamos ler lá esse primeiro versículo, é o Hebreus 10, 1, e depois a gente volta a conversar. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Nos tempos da antiga lei, né, lá na antiga aliança, era necessário que o povo de Israel, né, as pessoas, levassem animais para serem sacrificados no templo. E esse sacrifício, ele significava a expiação dos pecados, né, o perdão dos pecados. E isso era um ritual que precisava ser feito constantemente, né, ano após ano. E o povo de Israel, querendo ou não, vivia uma vida de rituais, né, eram bastante regras. E por vezes era só isso, né, era algo mais distante. E até mesmo para entrar na presença de Deus, eram pouquíssimas pessoas que tinham esse privilégio, né, de experimentar a presença de Deus, sumos sacerdotes e tal. Então, até mesmo essas pessoas precisavam passar por rituais assim muito intensos de purificação, para daí então entrar no Santo dos Santos e experimentar essa glória, essa presença de Deus. Então, o texto que nós lemos aqui, né, ele está falando o seguinte, que aquele povo lá, né, o povo da antiga aliança, do Antigo Testamento, o povo da lei, eles viveram apenas a sombra daquilo que nós estamos vivendo agora, nós que viemos depois, né, da vinda de Cristo. Então pense em grandes homens de Deus, né, que viveram lá nos tempos do Antigo Testamento, não tiveram o privilégio que nós temos agora, né, que nós temos hoje. Mais para frente nesse mesmo capítulo aqui nós lemos assim, nos versículos 19 a 21. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cristo divide a história entre antes e depois, né? Depois da cruz de Cristo, nós temos libertação dos pecados, nós temos redenção dos pecados, nós podemos experimentar a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós podemos viver uma vida em abundância, uma vida em liberdade. E nós temos também a possibilidade de experimentar tudo isso, nós temos acesso livre ao Pai, livre a Deus, né? Mas existem pessoas, mesmo assim,
que ainda vivem nas sombras, né? Apesar de Cristo ter marcado toda a história, existem pessoas que ainda não tiveram as suas próprias vidas marcadas, né? Entre antes e depois de Cristo. Quando você toma a decisão de trazer Cristo como revelação viva para a sua vida, né? E trazer essa distinção entre antes e depois, a sua vida é transformada. Sua vida é marcada pelo privilégio de viver longe dessa sombra. Mas aqueles que ainda vivem na sombra acabam entendendo a vida como Deus como algo limitado, né? Acabam limitando o agir de Deus, a presença de Deus a locais específicos, né? Se eu for em X local, eu vou experimentar a presença de Deus. Se em data tal eu vou ter um encontro com Deus, ou sei lá, preciso fazer isso ou aquilo, rituais, para então ter a presença de Deus abundante na sua vida. Mas muito mais do que viver rituais, nós precisamos entender o que é intimidade com Deus, ter Cristo vivo em nossos corações. Nos versículos 16 a 18 desse mesmo capítulo, nós lemos assim: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Cristo já foi sacrificado por nós. Ele derramou o seu sangue por nossas vidas. A lei ficou lá para trás, é uma sombra. Hebreus fala dessa nova lei, né, que foi escrita em nossos corações e gravada em nossa mente. Você pode viver muito mais do que rituais. Nós precisamos sair da sombra. Por causa desse sacrifício de Cristo, nós temos acesso livre ao trono de Deus. Acesso livre ao trono da graça de Deus. E nós podemos entrar em sua presença, com a certeza do perdão dos nossos pecados, com o coração limpo e purificado pelo sangue de Cristo por nós. Viva esse privilégio, saia da sombra e entre na presença de Deus também. Que Deus te abençoe e até a próxima.